primeiro vídeo do canal foi gravado para eu ver qual seria a minha reação ao comprar uma placa de vídeo pelo Facebook. No vídeo, eu mostrei a unboxing, mostrei a instalação, de bônus eu expliquei algumas coisas que eu sabia, sobre, por exemplo, a fonte, sobre o adaptador, e no final eu mostrei, dando imagem. Só que eu fiquei devendo mostrar a performance do meu computador. Será que rodou algum jogo? Será que dá para jogar algum jogo? Será que eu vou ter que jogar meu computador fora? Então, fica até no final do vídeo para ver o resultado. Bora lá! Sinceramente, eu nem imaginei que eu ia vir gravar outro vídeo. Eu achei que o primeiro vídeo tivesse pelo menos uns 2 comentários sendo de amigo meu. Mas só com essa tanto de comentário que teve. Surreal, eu não imaginei que ia chegar numa proporção tão grande. Então, nada mais justo de eu gravar uma parte 2 dessa saga. Eu vou separar esse vídeo de duas formas. A primeira forma, a que eu mais gosto, é explicar cada detalhe do que eu estou fazendo. Assim eu consigo agregar meu conhecimento para vocês. A segunda forma do vídeo que eu vou fazer é apenas testando o jogo, para aqueles que realmente querem ver o que meu computador consegue rodar e o que deixa de rodar, qual é a performance e o quanto ele trava. Para dar continuidade no vídeo, a gente precisa saber um pouco melhor sobre as peças que a gente está usando, tá bom? Pelo menos assim a gente sabe o que a gente tem e o que a gente precisa melhorar. Hoje eu vou explicar um pouco mais sobre o meu computador, mas você pode fazer isso em casa e pesquisar cada peça na internet, certo? Vamos começar falando sobre a placa-mãe. A minha placa-mãe é da marca Foxconn, tem o formato do socket LGA 1155 e tem um chipset H61. E o que isso significa? Não sei. Foxconn é apenas uma marca de quem produziu minha placa-mãe. Facilmente no mercado você consegue achar uma Gigabyte, você consegue achar uma ASRock, ou até mesmo você consegue achar da Asus. É só apenas para você saber quem fez sua placa-mãe, se vale a pena comprar, se é confiável. Tem bastante pessoa que compra sua placa-mãe da Gigabyte, tem bastante pessoa que compra sua placa-mãe da Asus pela sua confiabilidade, pelo seu anos de história. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Sabendo um pouco melhor sobre a fabricante da sua placa-mãe, a gente pode falar agora sobre o socket. Socket não é nada mais nada menos onde você coloca o seu processador, certo? Então esse aqui é um socket, eu vou colocar a imagem. E a conexão do seu processador com o socket é feita à base por pinos, certo? Então o formato do meu socket é LGA, Land Grid Array, vou colocar aqui o nome bonitinho. Isso significa que os pinos de conexão se encontram na minha placa-mãe. Ou você pode achar outro formato que é o PGA, que é Pin Green Array. Pin Gray Array, vou colocar o nome aqui bonitinho, certo? E os pinos se encontram no próprio processador. E não vem pensar que só porque o meu PC é antigo que a LGA está desfasada. Não, tanto que a atualização, a última geração do AMD, que é o M4, está vindo no formato LGA. Eu acho que eles fizeram isso porque, como a placa-mãe fica com os pinos, fica mais difícil de quebrar. Agora, se o processador está com os pinos, você vai locomover ele, você vai trocar, você vai tirar, vai vender, você vai transportar, o pino pode entortar. Então, eu acho uma melhor forma fazer na própria placa-mãe, certo? E também tem o BGA, que é Ball Grid Array, aqui bonitinho, que é uma placa soldada um processador soldado na placa-mãe, igual do notebook. Ele é soldado, você não pode pegar um processador do notebook e trocar. Antigamente você podia, mas hoje em dia não pode mais. That's odd. Let's try this. O que significa esse número ao lado do LGA? O meu é LGA 1155. Significa que no meu computador tem 1155 pino. Você pode pegar outros placa-mãe com outros LGA com mais pino. Exemplo, no mercado tem 1700. Significa que aquela placa-mãe tem um socket no formato LGA com 1700, ou melhor, 1700 pino. Ou mesmo você pode achar um LGA com 1366 ou 1366 pino. É importante saber o socket que você tem para futuras atualizações do seu computador. Imagina que você vai lá, não pesquisa sobre o seu socket, compra um processador e quando chega aqui você vê que tipo, um tem mais pino do que o outro aceita pino e você acaba perdendo seu dinheiro. Ou até mesmo você pode comprar, encaixar no seu processador, ver que não deu muito certo no primeira, aí você começa a forçar mais e mais e mais e mais, aí quando você vai ver, você arranhou o seu processador, você entortou seus pinos, aí você acaba perdendo seu processador e sua placa-mãe. Então se você vai fazer um upgrade, vê se a compatibilidade é certa, tá bom?
Olhando alguns sites de memória RAM, você consegue saber quem fez, você consegue saber quantos GB que é a memória RAM e também consegue ver qual que é a frequência. E é importante você saber disso, porque você vai lá e compra uma memória RAM de 8 GB. Aí beleza, você vai lá e começa a usar seu computador. O próprio Windows, naturalmente, só para ele ligar, ele já utiliza a memória RAM. Então você vai lá, liga o Windows, aí utiliza 2 GB, aí você vai lá e usa o Google, ele usa 4 GB, aí você vai lá e usa o jogo e ele usa 2 GB. Nisso você está utilizando 8 GB. E, Caio, eu tenho 8 gigas de memória RAM, eu estou utilizando 8 gigas? Sim, você está utilizando 8 gigas. Se você começar a abrir mais coisa, ele não vai explodir. Ele só vai ficar mais lento. Imagina que você tem uma cabeça de 8 gigas de memória RAM, para entender, e você começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, começa a colocar um monte de coisa ao mesmo tempo, você começa esquecendo algumas, você começa travando em outras. Então, é importante você colocar mais memória RAM do que você utiliza. E o que é frequência? Frequência é o tempo que a memória RAM leva de levar as informações para o processador. Quanto mais frequência, mais rápido, certo? Aí, o meu computador, ele tem 1333 de frequência. Então, uma memória RAM de 3200 de frequência seria mais rápido do que esse. Só que, você pesquisando sobre a placa-mãe, você vê que a placa-mãe não suporta essa velocidade. Então, não vai garantir de nada eu colocar uma memória RAM com 3000 de frequência no computador que não aceita essa velocidade. Agora, sabendo sobre a placa-mãe, sobre o processador e sobre a memória RAM, a gente pode falar um pouco melhor sobre a placa de vídeo. E o que é a placa de vídeo? É apenas um segundo processador, certo? Imagina que você não tem placa de vídeo, só tem o seu processador. E o seu processador tem um trabalho de fazer o 01010101, certo? Sem a placa de vídeo, ele faz dois tipos de serviço, o 01010101 e da imagem. Então, tipo, ele tem ele por inteiro, 01010101. Quando você não tem placa de vídeo, ele utiliza um lado para fazer o 01010101 e outro lado para dar imagem, certo? Então, o 010101 agora deu imagem. Perfeito. É o processador. Quando você coloca a placa de vídeo, ele deixa de fazer os dois e só passa para fazer um, dando muito mais performance. Então, de um lado, a gente tem um 010101 indo com tudo e tem a placa de vídeo dando imagem, dando imagem, dando imagem, dando imagem. Agora sim você consegue saber um pouco mais sobre o computador, né? Mas enfim, esse vídeo foi bastante dinâmico. Eu tô tentando explicar da melhor forma possível para pessoas leigas, pessoas que não entendem muito bem sobre como o computador funciona. E se esse vídeo te ajudou, por favor, se inscreve aqui embaixo, dá like, comenta o que você achou, certo? E se você viu que o vídeo faltou alguma coisa, explica nos comentários também, porque o pessoal que assiste esse vídeo também vê os comentários. Então, tentem explicar de uma forma dinâmica para alguém que não saiba também entender. Mas, assim, Caio, você explicou como funciona o computador, mas não explicou como eu faço para saber o que eu preciso trocar. Quando você liga o seu computador, na aba de iniciar você clica Ctrl Alt Delete, ou mesmo você clica o botão direito e clica, se eu não me engano, diagnóstico ou performance do seu computador. Eu vou colocar a imagem aqui do lado. Nele você consegue saber o que o seu computador está utilizando e o que está deixando de utilizar. Ele mostra o processador, memória RAM, placa de vídeo. De bônus mostra também o seu HD, o seu SSD e sua placa de vídeo. Então, perfeito. Com isso aberto, você deixa no cantinho e começa a usar seus programas naturalmente. Usei meu Google, usei meu jogo, usei meu YouTube. Você consegue ver o que está utilizando mais. Agora, Caio, tô jogando aqui um jogo, a CPU tá 100%, a memória RAM tá lá embaixo, a placa de vídeo tá lá embaixo. Então, você consegue ver que é hora de trocar sua CPU ou o seu processador, certo? Se você está jogando algum jogo, tá vendo que sua placa de vídeo está utilizando 100%, seu processador tá de boa, sua memória RAM tá de boa, então você tá vendo que sua placa de vídeo precisa ser trocada. Depois de explicar tudo isso, eu posso enfim te mostrar a performance da minha placa de vídeo no meu computador, certo? Eu utilizei algumas configurações bem básicas, não fui no CMD, não fiz nenhuma programação muito pesada, não excluí os TC32 para ter mais performance. Eu fiz umas coisas básicas que eu vou te passar agora. Eu fui na Steam, fui na minha plataforma de jogos, comprei alguns jogos. E o mais engraçado é que eu utilizei alguns sites de comprar key aleatórias e eu utilizei algumas key que viu jogos muito nada a ver. Teve até uma key aleatória que eu utilizei de um site que eu não lembro qual que custou tipo 5 reais e veio um jogo de 600 reais. Não, é um jogo de 600 reais. E era um jogo nada a ver, tipo, um jogo muito feio. É um desvio de dinheiro do caramba.
E tanto que eu comprei uma key de R$ 40, que é essa key aqui, ó, que eu não pude utilizar porque eu já tinha um jogo. Se eu não me engano, deve ser Outlast, não consegui ver. Se por acaso você pegou esse código que eu mostrei aqui e conseguiu resgatar o jogo, por favor, coloque nos comentários qual jogo que é, que eu vou ficar curioso pra saber qual que é. Depois disso eu instalei um jogo, depois disso eu troquei o idioma do jogo, já que como eu utilizo o inglês, o jogo vem dublado em inglês. Eu fechei tudo bonitinho e fiz algumas seguintes etapas. A primeira coisa que eu fiz foi mudar o plano de energia. Por que eu fiz isso? Porque eu fui mostrar pro computador que eu queria que ele trabalhasse na máxima performance possível. E o que significa também? Significa que o computador vai começar a puxar mais energia. Em compensação, ele vai rodar com uma melhor performance. Com isso, eu fui na configuração da minha placa de vídeo, porque toda placa de vídeo tem seu aplicativo, seu programa de performance, certo? E eu fui lá e coloquei no balanceado, certo? Ou mesmo você pode colocar até em alta performance. Mas claro, com alta performance em tudo você vai utilizar mais energia. Então, ajustando o plano de energia, ajustando a placa de vídeo, eu comecei a tirar as coisas que eu não estava utilizando. Imagina que você coloca um wallpaper 4K animado, coloca um monte de aba aberta, música de fundo, ele vai começar a puxar mais processador, vai começar a puxar mais memória RAM. Então eu fui lá, excluí, fechei o Wallpaper Engine, eu fui ver se tinha aplicativos abertos como WhatsApp, Facebook, eu fechei tudo para o foco ficar só no jogo. Então eu fui lá e comecei a testar o jogo. Nisso eu vou deixar os seguintes jogos testados e a performance dele, certo? Eu fiz algo diferente. Eu entrei no jogo e comecei a jogar ele naturalmente. Tipo, quando você entra no jogo pela primeira vez, vai travar muito, porque tem bastante textura sendo carregada, tem bastante coisa sendo carregada. Imagina que você vai jogar algum jogo online e dentro do mapa tem alguma skin que você não teve, tipo, nunca viu na sua vida. Aí ele vai lá e começar a baixar a textura. Baixando textura, ele vai demorar pra baixar, ele vai demorar pra colocar no seu sistema que você baixou a textura, colocar no seu armazenamento. Então, a primeira vez jogando algum jogo vai sim travar, e isso é natural. Depois, quanto você mais vai jogando, ele vai ficando mais liso, ele vai ficando mais, tipo, com melhor performance, já que ele tem tudo instalado. Não vai ter algo que alguém vai colocar lá com brilho que ele vai precisar baixar, entende? Isso eu vou deixar os seguintes jogos testados e a performance dele, certo? Bom, agora você tá expert na placa-mãe. E se essa explicação valeu a pena, por favor, curte e coloca nos comentários. Entendi sobre a placa-mãe. E se por acaso eu deixei de explicar alguma coisa, também coloca nos comentários. Pra assim alguém que não saiba tanto, quiser ver os comentários, possa saber também.